O som do cristal tilintando contra o silêncio súbito da sala privativa foi como um tiro. Eu sentia o cheiro acre do vinho tinto de $400 impregnando o ar, misturado ao aroma de trufas brancas que agora pareciam cinzas na minha boca. Arthur, meu sogro, inclinou-se sobre a mesa de mogno maciço, sua mão estendida não em um gesto de amizade, mas de posse. Quando seus dedos apertaram os meus com uma força desnecessária, eu vi o brilho predatório em seus olhos, o mesmo que ele usava para fechar negócios imobiliários implacáveis em Chicago. Obrigado por cuidar da minha filha todos esses anos, Adrian. De verdade, a voz dele era um barítono carregado de uma condescendência que fazia meu sangue ferver. Mas agora é hora de um homem de verdade assumir o comando. Ele não soltou minha mão. Em vez disso, usou o gesto para me ancorar enquanto apontava com o queixo para o homem sentado à sua direita. Julian, o ex que tinha escapado. O herdeiro perfeito que cheirava a colônia de luxo e privilégio geracional. A família inteira, 20 pessoas que eu chamei de irmãos, tios e amigos por 7 anos, começou a aplaudir. O som das palmas batendo ritmicamente era ensurdecedor, um ritual de expurgo onde eu era o sacrifício. Helena, minha esposa, não me olhava. Ela mantinha os olhos fixos no risoto de açafrão, os dedos pálidos brincando com a borda do guardanapo de linho. Não havia revolta no rosto dela, apenas uma aceitação gélida que me atingiu mais forte do que qualquer soco. Tudo tinha começado 2 horas antes, sob a garoa gelada que descia sobre a Magnificent Mile. Quando estacionamos meu Toyota de 12 anos em frente ao restaurante estrelado, Helena parecia nervosa. O reflexo das luzes da cidade em seus olhos revelava uma névoa de choro contido. Eu achei que era apenas o estresse de mais um jantar com seus pais julgadores. Arthur e Catherine sempre deixaram claro que eu era o erro de percurso na linhagem dos Lockwood. Um gerente de projetos comum, com roupas comuns e um estilo de vida que eles consideravam uma afronta à sua relevância social. Adrian, por favor, só por hoje, não fale muito sobre o seu trabalho, ela sussurrou enquanto o manobrista olhava com desdém para o nosso carro. Eles não entendem o seu mundo. Eu sorri, um gesto amargo que ela não notou. Eu aceitei o papel de coadjuvante invisível por 7 anos porque ela me pediu, porque ela dizia que o dinheiro da família dela era uma maldição e que ela queria uma vida simples comigo. Mas enquanto cruzávamos o tapete aveludado da entrada, eu sentia que o simples estava prestes a se tornar brutalmente complexo. O palco estava montado, o roteiro estava escrito e eu era o único que não deveria saber o final. Julian ergueu-se com a elegância de quem nunca precisou correr para pegar um ônibus na chuva. O terno azul marinho, cortado sob medida na Savile Row, parecia absorver a luz da sala, fazendo-o brilhar enquanto eu me sentia desbotado na minha jaqueta de sarja de 5 anos. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não para mim, mas para o centro do palco, como se estivesse reivindicando um prêmio que havia deixado guardado em uma gaveta por uma década. Adrian, sem ressentimentos, cara, ele disse, e o tom de sua voz tinha aquela suavidade perigosa de um advogado que acabou de encontrar uma brecha num contrato. Eu estava em Palo Alto, construindo algo real, mas Chicago sempre foi o meu norte. E a Helena? Bem, algumas conexões são químicas, entende? Não se pode fabricar história. Minha sogra, Catherine, uma mulher cujo rosto parecia esculpido em mármore e preenchido com botox e desdém, limpou o canto da boca com o guardanapo bordado. Seus olhos, azuis como o gelo do lago Michigan no inverno, brilhavam com uma satisfação cruel. Sempre soubemos que eles voltariam um para o outro. Ela cantarolou, a voz cortando o ar como uma navalha de seda. O destino tem uma maneira engraçada de corrigir erros de percurso. Julian é sócio sênior agora. Ele pode dar a Helena a vida que ela merece. Uma vida de galas, viagens para a Riviera e, bem, segurança real. Não apenas essa estabilidade de subúrbio que você ofereceu. Eu olhei para Helena. O rímel dela estava levemente borrado. Uma mancha escura sobre os cílios que denunciava que aquela emboscada não era uma surpresa para ela. Ela sabia. Ela tinha trocado mensagens com ele. Enquanto eu preparava o jantar nas nossas terças-feiras de economia doméstica, ela provavelmente estava reconstruindo pontes com o homem que a deixou 10 anos atrás. O garçom aproximou-se, servindo mais uma rodada do Krug Tos da Monet. Arthur, o patriarca, nem se deu ao trabalho de me incluir no brinde. As taças de cristal tilintaram num coro de exclusão. O som era nítido, caro e frio. Precisamos ser práticos, Adrian. Arthur retomou, recostando-se na cadeira de couro. Já entramos em contato com o escritório do Breno. O divórcio será limpo. Você fica com o seu Toyota, suas economias modestas e aquele apartamento alugado em Evanston. Nós cuidaremos da Helena a partir de agora. Não há necessidade de tornar isso mais feio do que já é. Você foi um bom substituto, um step decente enquanto o motor principal estava em manutenção. A humilhação tinha um gosto metálico. Eu sentia o calor subindo pelo meu pescoço, mas não era de vergonha. Era a combustão lenta de 7 anos de segredos que eu guardei por amor
amor a uma mulher que agora me leiloava por um upgrade de estilo de vida. Eles me viam como o gerente médio, o homem invisível que conserta o Wi-Fi e paga as contas de luz em dia. Eles não tinham ideia de que o silêncio que eu mantinha era o maior luxo que aquela família já havia recebido. Vocês realmente planejaram tudo isso entre o primeiro e o segundo prato? Perguntei, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com o cheiro de couro, vinho e traição. O silêncio que se seguiu à minha pergunta foi cortado apenas pelo som distante de uma sirene na Michigan Avenue, abafada pelos vidros triplos do restaurante. Arthur deu um gole longo em seu vinho, limpando os lábios com uma satisfação quase erótica. Julian, ao seu lado, recostou-se na cadeira, tamborilhando os dedos no tampo de mármore, o som de sua aliança de ouro batendo na pedra como um relógio de contagem regressiva para minha saída. Não seja dramático, Adrian, disse Arthur, a voz agora tingida com uma impaciência gélida. Isso não é uma emboscada aleatória, é uma correção estratégica. Planejamos cada detalhe no grupo da família. O futuro de Helena, 17 membros, todos empenhados em garantir que ela não desperdice mais uma década com o comum. Eu senti um formigamento na ponta dos dedos. 17 pessoas. Meus cunhados, os primos que eu ajudei a mudar de casa, a sogra que eu levei ao hospital às 3 da manhã quando Arthur estava ocupado demais em um congresso, todos eles discutindo o meu descarte como se eu fosse um software obsoleto sendo substituído por uma versão mais brilhante. Olhei para Helena. Ela finalmente levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de tristeza. Era o brilho da vergonha de quem foi pega no flagra, misturado a uma ponta de alívio por não precisar mais fingir. Adrian, você precisa entender, ela começou, a voz trêmula, mas ganhando força. Julian voltou da Califórnia como sócio. Ele tem planos. Ele quer uma casa em Winnetka, com vista para o lago. Ele quer verões na Europa. Eu tentei ser a esposa do homem simples, juro que tentei, mas o cheiro de mofo daquele nosso apartamento em Evanston está me sufocando há 7 anos. O cheiro de mofo, Helena? Eu perguntei, sentindo um nó seco na garganta. Ou o fato de eu não ter uma Mercedes na garagem para você postar no Instagram? Julian soltou uma risada curta, carregada de escárnio. Cara, seja homem. Aceite a derrota. Você é um gerente de projetos de nível médio. Seu teto salarial é o meu bônus de Natal. A Helena nasceu para o brilho, não para cupons de desconto e jantares de micro-ondas. O Arthur está sendo generoso, oferecendo o Breno para o divórcio. Ele é o melhor em Chicago para limpezas rápidas. Eu levei a mão ao bolso interno da minha jaqueta comum. Meus dedos tocaram a pasta de couro que vinha carregando o dia todo. O peso do papel parecia uma arma carregada. Catherine, vendo meu movimento, soltou um suspiro de tédio. O que é isso, Adrian? Um poema de despedida? Guarde sua dignidade, se é que sobrou alguma. O manobrista já foi avisado para trazer seu Toyota. Pode ir saindo pelos fundos, para não estragar a sobremesa da família. Eu não me levantei. Em vez disso, puxei meu celular, o modelo de 2 anos atrás, que Arthur sempre dizia ser coisa de proletário, e o coloquei no centro da mesa, ao lado da garrafa de $400. Abri a galeria de capturas de tela. Interessante você mencionar o grupo Futuro de Helena, Arthur, disse eu, e dessa vez, meu sorriso foi real, frio, nítido e devastador. Porque eu também tenho acesso a algumas mensagens, e não são apenas sobre o meu divórcio, são sobre o seu plano de saúde com Julian, Helena, e sobre quanto você andou gastando na nossa conta conjunta para financiar as viagens de negócios dele, antes mesmo dele voltar oficialmente para Chicago. O rosto de Helena ficou subitamente mais pálido do que a toalha de mesa. As mãos de Helena, adornadas com um anel de noivado que ela um dia jurou ser mais valioso que qualquer diamante, começaram a tremer. O som do metal batendo contra a borda do prato de porcelana fina ecoava como um sino fúnebre. O ar na sala privativa, antes carregado de uma arrogância vitoriosa, subitamente tornou-se rarefeito. Julian tentou esticar o braço para pegar o celular, um movimento instintivo de quem está acostumado a apagar rastros, mas eu fui mais rápido. Deslizei o aparelho para longe de seu alcance, mantendo a tela iluminada para que todos vissem. 217 chamadas, Helena, eu disse, cada número saindo da minha boca como uma sentença. 1743 mensagens, algumas enviadas enquanto você estava deitada ao meu lado em nosso apartamento com cheiro de mofo. Você falava sobre como se sentia sufocada, mas o registro da nossa conta telefônica, que ironicamente eu pago, mostra que você estava respirando muito bem através das promessas do Julian.
Arthur soltou um riso nervoso, mas o suor começava a brilhar em sua testa calva sobre a luz do lustre de cristal. Isso é invasão de privacidade, Adrian. Você é um doente. Espionar a própria esposa? Isso só prova que você nunca esteve à altura dela. Um homem de verdade confia. Um homem de verdade não precisa de recibos. Um homem de verdade também não leiloa a filha como se fosse gado de exposição, Arthur. Respondi, minha voz agora um sussurro letal que silenciou até o burburinho dos garçons do lado de fora. E sobre a confiança? Bem, é difícil confiar quando sua esposa gasta $5.000 em cursos de especialização que na verdade eram depósitos na conta de um hotel boutique em Santa Mônica, onde o Julian estava escondido preparando o seu grande retorno triunfal. Catherine soltou um suspiro ofegante, levando a mão ao colar de pérolas como se ele estivesse apertando seu pescoço. A máscara de perfeição dos Lockwood estava rachando e o que havia por baixo era feio e desesperado. Helena finalmente falou, mas não foi um pedido de desculpas, foi um ataque. E o que você esperava, Adrian? Que eu passasse o resto da minha vida contando moedas para pagar o seguro de um Toyota velho? Sim, eu falei com ele. Sim, nós planejamos isso. Julian é o futuro que meus pais construíram para mim. Você foi apenas um intervalo, um refúgio que se tornou uma prisão. Você não tem nada a nos oferecer além dessa moralidade barata e dessas capturas de tela. Ela se inclinou para a frente, o rosto distorcido por uma fúria aristocrática. Olhe para esta mesa. Este dinar custa o seu salário de 2 meses. Julian é sócio. Meu pai é um titã do mercado imobiliário. Quem é você, Adrian? Um gerente de projetos que dirige um carro de 12 anos e usa uma jaqueta que deveria estar num brechó. Você não tem o direito de nos julgar porque você não está no nosso nível. Nunca esteve, nunca estará. Julian sorriu novamente, recuperando a compostura. Ouviu a moça, Adrian. Pegue suas mensagens, pegue sua dignidade de classe média e saia. O show acabou. A conta deste dinar? Bem, eu cuido dela. Considero um pagamento pelo tempo que você tomou conta da minha futura noiva. Senti um calor familiar no peito, mas não era a queimação do ódio, era a euforia de quem está prestes a virar a última carta de um jogo de pôquer de 7 anos. Eu recostei na cadeira, cruzei os braços e olhei diretamente para Arthur. Sabe o que é engraçado, Arthur? Você sempre disse que eu não entendia de investimentos, que eu era seguro demais, que eu não tinha visão. Abri o aplicativo do banco, mas não o da conta conjunta que Helena usava para suas traições. Abri o portfólio que eu cultivava desde 2011, antes mesmo de conhecer o cheiro do perfume de Helena. Talvez seja a hora de revisarmos o conceito de nível nesta mesa. Virei a tela do celular para Arthur. O brilho do visor refletiu no vidro das suas taças de cristal, iluminando o saldo no topo do aplicativo de investimentos. Por um segundo, o único som na sala foi o estalar do gelo derretendo nos baldes de champanhe. Arthur semi-cerrou os olhos, ajustando os óculos de leitura com as mãos que agora não pareciam mais tão firmes. Seu rosto passou do vermelho bordô para um cinza de lareira apagada em menos de 5 segundos. Isso é um erro do sistema? Ele gaguejou, a voz falhando como um motor velho. Isso são $2.400.000 líquidos? A mesa congelou. Catherine, que estava prestes a levar uma colher de tiramisu à boca, parou no meio do caminho, o doce tremendo perigosamente. Julian, o sócio vitorioso, inclinou-se para a frente, a arrogância sumindo de seu rosto como se tivesse sido apagada por uma borracha. $2.412.000, para ser exato, corrigi, minha voz suando como o aço frio de um bisturi. Bitcoin em 2011, quando era apenas um projeto de nerds. Ethereum em 2016. Vendi nos picos, diversifiquei em fundos imobiliários e índices de baixo risco, enquanto você, Arthur, se gabava de alavancagens perigosas em prédios comerciais vazios, eu estava construindo uma fortaleza de silêncio. Mas o Toyota, Helena sussurrou, a voz quase inaudível. Aquelas jaquetas, o apartamento, o Toyota me leva do ponto A ao ponto B sem precisar provar nada a ninguém, Helena. Respondi, olhando-a nos olhos. O apartamento em Evanston, contrato mês a mês. Sabe por quê? Porque eu estava esperando o imóvel certo. E eu o encontrei. 4 quartos, 3 banheiros, vista panorâmica para o lago Michigan em Gold Coast. Fechamos o negócio semana passada. Pago à vista, sem hipotecas, sem a necessidade de aprovação de um sogro que mede o valor de um homem pelo logotipo na chave do carro. Catherine soltou um suspiro ofegante, uma mão sobre o peito, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o guardanapo. Amanda, a irmã de Helena, que até agora filmava tudo escondida para seu Instagram, abaixou o celular, o rosto pálido de choque. E quanto ao seu cargo? Julian interveio,
interveio, tentando desesperadamente recuperar o terreno. Você é um gerente de projetos de nível médio. Eu vi o seu crachá. Eu sou o diretor de operações de engenharia, Julian. Eu gerencio 43 pessoas em 3 fusos horários diferentes. Meu salário base é de $280 mil, fora as opções de ações que valem cerca de $500 mil hoje. Eu usei aquele crachá de gerente médio porque a sua noiva, Helena, me pediu. Lembram-se de 2 anos atrás? Adrian, minha família é julgadora. Eles vão nos explorar se souberem que temos dinheiro. Vamos fingir que somos classe média baixa para termos paz. Fiz uma pausa, deixando o peso da revelação esmagar o que restava do ego daquela família. Eu fiz o que ela pediu. Eu me tornei invisível para que ela se sentisse segura. Mas agora percebo que ela não queria me proteger da família dela. Ela queria se proteger da realidade de que eu era bem-sucedido demais para que ela pudesse me controlar com o dinheiro do papai. Arthur soltou um gemido abafado, levando o braço esquerdo. O pânico começou a espalhar pela mesa como óleo sobre a água. Virei a tela do celular para Arthur. O brilho do visor refletiu no vidro das suas taças de cristal, iluminando o saldo no topo do aplicativo de investimentos. Por um segundo, o único som na sala foi o estalar do gelo derretendo nos baldes de champanhe. Arthur semi-cerrou os olhos, ajustando os óculos de leitura com as mãos que agora não pareciam mais tão firmes. Seu rosto passou do vermelho bordô para um cinza de lareira apagada em menos de 5 segundos. Isso é um erro do sistema? Ele gaguejou, a voz falhando como um motor velho. Isso são $2.400 mil líquidos? A mesa congelou. Catherine, que estava prestes a levar uma colher de tiramisu à boca, parou no meio do caminho, o doce tremendo perigosamente. Julian, o sócio vitorioso, inclinou-se para a frente, a arrogância sumindo de seu rosto como se tivesse sido apagada por uma borracha. $2.412 mil, para ser exato, corrigi, minha voz suando como o aço frio de um bisturi. Bitcoin em 2011, quando era apenas um projeto de nerds. Ethereum em 2016. Vendi nos picos, diversifiquei em fundos imobiliários e índices de baixo risco, enquanto você, Arthur, se gabava de alavancagens perigosas em prédios comerciais vazios, eu estava construindo uma fortaleza de silêncio. Mas o Toyota, Helena sussurrou, a voz quase inaudível. Aquelas jaquetas, o apartamento, o Toyota me leva do ponto A ao ponto B sem precisar provar nada a ninguém, Helena. Respondi, olhando-a nos olhos. O apartamento em Evanston, contrato mês a mês. Sabe por quê? Porque eu estava esperando o imóvel certo. E eu o encontrei. 4 quartos, 3 banheiros, vista panorâmica para o lago Michigan em Gold Coast. Fechamos o negócio semana passada. Pago à vista, sem hipotecas, sem a necessidade de aprovação de um sogro que mede o valor de um homem pelo logotipo na chave do carro. Catherine soltou um suspiro ofegante. Uma mão sobre o peito, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o guardanapo. Amanda, a irmã de Helena, que até agora filmava tudo escondida para seu Instagram, abaixou o celular, o rosto pálido de choque. E quanto ao seu cargo? Julian interveio, tentando desesperadamente recuperar o terreno. Você é um gerente de projetos de nível médio. Eu vi o seu crachá. Eu sou o diretor de operações de engenharia, Julian. Eu gerencio 43 pessoas em 3 fusos horários diferentes. Meu salário base é de $280 mil, fora as opções de ações que valem cerca de $500 mil hoje. Eu usei aquele crachá de gerente médio porque a sua noiva, Helena, me pediu. Lembram-se de 2 anos atrás? Adrian, minha família é julgadora. Eles vão nos explorar se souberem que temos dinheiro. Vamos fingir que somos classe média baixa para termos paz. Fiz uma pausa, deixando o peso da revelação esmagar o que restava do ego daquela família. Eu fiz o que ela pediu. Eu me tornei invisível para que ela se sentisse segura. Mas agora percebo que ela não queria me proteger da família dela. Ela queria se proteger da realidade de que eu era bem-sucedido demais para que ela pudesse me controlar com o dinheiro do papai. Arthur soltou um gemido abafado, levando o braço esquerdo. O pânico começou a espalhar pela mesa como óleo sobre a água. Julian soltou os papéis do divórcio sobre a mesa como se estivessem em chamas. O suor agora não apenas brilhava em sua testa, mas escorria em trilhas finas pelas suas têmporas, desmanchando a imagem de perfeição que ele passara a noite tentando projetar. Eu o observei com a paciência de um predador que sabe que a armadilha já fechou. O cheiro do perfume caro dele agora parecia enjoativo, sufocado pelo odor metálico do medo que emanava de Arthur. Isso é um blefe, Julian sibelou, mas sua voz falhou, subindo uma oitava. Eu pesquisei sobre você, Adrian. Você é um ninguém, uma nota de rodapé na história dos Lockwood. Eu sou sócio de um dos maiores escritórios de Chicago. Sócio, Julian. Sorri, recostando-me na cadeira e entrelaçando os dedos. Ou você quer dizer
dizer que comprou sua participação com um empréstimo de $2 milhões que está vencendo no próximo mês. Eu sou diretor de operações de uma empresa de tecnologia que presta consultoria para o seu novo escritório. Eu tenho acesso ao balanço patrimonial que você tentou esconder. Você não voltou para Chicago por amor a Helena. Você voltou porque o mercado de Palo Alto cuspiu você e você precisava da herança dos Lockwood para cobrir o seu buraco. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Catherine parou de soluçar. Helena olhava de Julian para mim, os olhos arregalados, a compreensão começando a substituir a raiva. Ela tinha trocado um substituto estável por um salvador que estava mais quebrado do que o nosso Toyota de 12 anos. Pai, Helena sussurrou, voltando-se para Arthur. Diga que ele está mentindo. Diga que o Julian é o que você disse que ele era. Arthur não respondeu. Ele estava ocupado demais olhando para o teto, as mãos tremendo violentamente. Eu sabia o porquê. Como diretor de operações, eu não apenas cuidava de códigos e engenheiros, eu cuidava de dados. E os dados diziam que o império imobiliário de Arthur Lockwood era uma casa de cartas sustentada por empréstimos cruzados e promessas vazias. O mais triste de tudo isso, Helena, eu disse, e minha voz agora era tingida de uma piedade genuína que a feriu mais do que qualquer grito, é que você não precisava mentir. Se você tivesse me perguntado sobre o nosso futuro, eu teria te mostrado a casa na Gold Coast, eu teria te levado para a Riviera, mas você estava ocupada demais tendo vergonha do meu carro para perceber que eu era o único homem nesta mesa que não precisava do seu sobrenome para ser alguém. Puxei um último envelope da pasta. Era pequeno, branco e discreto. Coloquei-o sobre o prato de Helena. Este é o seu presente de despedida. São as passagens para a nossa viagem de aniversário de 8 anos para as Maldivas. Eu ia te entregar amanhã, mas considerando que você já reservou um hotel com o Julian usando o nosso cartão de crédito conjunto, achei melhor cancelar. O reembolso já caiu na minha conta pessoal. Helena abriu o envelope e viu os papéis cancelados. O choro dela finalmente começou. Um som brutal de quem percebeu que jogou fora um diamante porque achou que o vidro do Julian brilhava mais sobre as luzes do restaurante. O som de Helena soluçando sobre as passagens canceladas era o único ruído que preenchia o vácuo deixado pela minha revelação. O restaurante, com suas paredes de veludo e luzes âmbar, que antes parecia um santuário de poder, agora parecia a cabine de um navio afundando. Catherine olhava para o prato de lagosta, onde a gordura já havia solidificado em uma película branca e doentia, um reflexo perfeito do estado daquela família. Julian, percebendo que sua tábua de salvação financeira estava se transformando em chumbo, tentou uma última cartada. Ele se levantou, a cadeira raspando o chão com um som estridente de metal contra a madeira. Você acha que é melhor que a gente só porque tem números em uma tela? Ele cuspiu, e um pouco de saliva atingiu a toalha de mesa imaculada. A máscara de cavalheiro de Palo Alto tinha caído, revelando o homem desesperado e endividado que ele realmente era. A Helena nunca te amou, Adrian. Ela te usou para passar o tempo. Ela me disse isso. Você foi o capacho dela por 7 anos. Eu olhei para ele, mantendo a calma gélida de quem já não tem nada a perder porque já se libertou. Se eu fui o capacho dela, Julian, você é o parasita que chegou tarde demais para a festa. Você está apostando tudo em uma herança que não existe mais. Arthur, virei-me para o meu sogro, que agora parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Eu sei sobre as hipotecas em Lake Forest. Eu sei que você usou o fundo de faculdade da Amanda como colateral para o seu último empreendimento fracassado. Amanda soltou um grito abafado, os olhos arregalados para o pai. O grupo de elite de 20 membros da família começou a murmurar, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Aqueles que aplaudiram o meu substituto agora olhavam uns para os outros, percebendo que o jantar de luxo que estavam consumindo era possivelmente a última refeição cara que teriam em muito tempo. Você é um monstro, Catherine gritou, levantando-se com a mão trêmula apontada para mim. Você nos deixou acreditar que éramos superiores apenas para nos humilhar agora. Não, Catherine, respondi, levantando-me lentamente e abotoando minha jaqueta comum. Eu deixei vocês acreditarem no que queriam. Vocês se alimentaram do próprio preconceito. Eu apenas observei enquanto vocês construíam o próprio cadafalso. A humilhação não vem de mim. Ela vem da percepção de que vocês venderam a lealdade da Helena para um homem que é tão vazio quanto o saldo bancário do Arthur. Helena levantou o rosto, as lágrimas deixando trilhas cinzentas de rímel em suas bochechas. Ela tentou tocar minha mão, um gesto desesperado de reconexão. Adrian, por favor, nós podemos consertar isso. Foi um erro. Meus pais me pressionaram. O Julian me confundiu. Eu ainda sou a mesma mulher que se casou com você no cartório. Eu retirei minha mão suavemente, sentindo apenas uma indiferença que me surpreendeu. Não, Helena. Você é a mulher que trocou 7 anos de parceria por um teto de cristal em Winnetka. O problema é que o cristal quebrou e você está prestes a sentir o corte de cada estilhaço. Peguei minha pasta, deixando os papéis do divórcio e o rastro
quadro de destruição financeira sobre a mesa. O manobrista já trouxe o meu Toyota, anunciei para a mesa inteira. A propósito, Julian, eu paguei a conta do jantar antes de me sentar. Achei que seria um gesto gentil de caridade, já que você vai precisar de cada centavo para o seu advogado. Caminhei em direção à porta pesada de carvalho da sala privativa e cada passo meu parecia ressoar no peito de Arthur como o bater de um martelo em um caixão. Eu não olhei para trás, mas ouvi o som de uma vida inteira de aparências desmoronando. Julian, o homem de verdade, estava sentado com os ombros caídos, encarando o reflexo distorcido de seu próprio rosto na prataria polida. Ele não era mais o sócio brilhante de Palo Alto. Era apenas um devedor esperando o oficial de justiça. Adrian! O grito de Helena veio como um rasgo. Senti a mão dela agarrar o tecido da minha jaqueta comum. O perfume dela, aquele jasmim caro que eu costumava amar, agora tinha o cheiro sufocante de hospital e desespero. Virei-me lentamente. Ela estava de joelhos, o vestido de seda que custara o valor do nosso aluguel, arrastando no chão sujo de migalhas e vinho derramado. Você não pode fazer isso, ela soluçou, as mãos tremendo enquanto tentava segurar as minhas. 7 anos, Adrian. Nós construímos uma vida. Você não pode simplesmente jogar tudo fora por causa de uma noite ruim e de alguns segredos. Eu não estou jogando nada fora, Helena, respondi, minha voz soando terrivelmente calma aos meus próprios ouvidos. Eu estou apenas parando de carregar o que já está morto. Os 7 anos que nós construímos foram baseados em uma mentira que você contou a si mesma, a de que eu era pequeno o suficiente para caber na sua caixa de conveniência. No momento em que você viu o Julian, você não viu um amor antigo, você viu um recibo maior. Você não escolheu ele, Helena. Você escolheu a etiqueta de preço que ele carregava. Olhei por cima do ombro dela. Catherine estava estática, uma estátua de sal olhando para o marido. Arthur estava sendo amparado por 2 garçons, seu rosto agora de um tom arroxeado alarmante. A família, que minutos atrás aplaudia a minha substituição, agora evitava o meu olhar, como ratos que percebem que o porão que ocupavam está sendo inundado. E quanto à casa? Ela perguntou, uma ponta de ganância ainda lutando contra o desespero. A casa na Gold Coast. Adrian, nós podemos começar de novo lá, longe deles, longe de tudo. A casa na Gold Coast terá apenas um nome na escritura, Helena, e não é o seu. Eu vou mudar para lá no dia 1º de dezembro, pago à vista, e enquanto eu estiver olhando o nascer do sol sobre o lago Michigan, estarei tomando o café que eu mesmo preparei, no silêncio que você nunca soube respeitar. Soltei as mãos dela com uma firmeza que não admitia réplica. A porta da sala privativa se abriu e o ar frio do restaurante principal entrou, carregando o burburinho de pessoas normais que não tinham ideia da carnificina emocional que acabara de ocorrer ali. Adeus, Helena, eu disse. Espero que o Julian seja tudo o que você achou que precisava, porque agora ele é a única coisa que sobrou do seu futuro. Saí para o corredor. O manobrista estava parado junto à entrada com a chave do meu Toyota na mão. Ele me olhou, talvez esperando ver um homem destruído. Em vez disso, encontrou alguém que acabara de se tornar leve. Entrei no carro, o motor de 12 anos ronronando com a confiabilidade de algo que foi cuidado com atenção. Enquanto eu me afastava da magnífica Mile, vi pelo retrovisor as luzes azuis e vermelhas de uma ambulância chegando ao restaurante. O leilão tinha acabado, e o preço final foi alto demais para todos eles. O sol de inverno sobre o lago Michigan tem uma luz particular. É nítida, fria e de um dourado que parece purificar tudo que toca. Da varanda do meu novo refúgio na Gold Coast, eu observava os pequenos blocos de gelo flutuando na água, um reflexo perfeito da quietude que eu finalmente havia conquistado. O apartamento não tinha o cheiro de morfo de Evanston, nem a opressão de museu da mansão dos Lockwood. Ele cheirava a café recém-passado, livros novos e a uma liberdade que nenhum saldo bancário, por mais alto que fosse, poderia comprar sozinho. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Jennifer, minha advogada, foi implacável. O acordo pré-nupcial, aquela armadilha que os pais de Helena criaram 7 anos antes, tornou-se o meu maior escudo. Helena saiu para o tribunal com $7.000 de uma conta conjunta e as joias que eu lhe dera. Nada de pensão, nada de participação nas minhas criptomoedas, nada de direito sobre a casa. A ironia final, o advogado tubarão que eles contrataram, o Breno, desistiu do caso quando percebeu que Arthur não teria como pagar seus honorários de luxo. 3 meses depois, recebi uma mensagem de Amanda. Ela tinha se mudado para um pequeno estúdio em Lincoln Park e trabalhava agora em uma agência de marketing de verdade. Ela me contou que o império de Arthur tinha sido liquidado para cobrir as dívidas. Catherine agora vivia de aparências em um condomínio alugado, escondendo das amigas que o marido estava aposentado por invalidez e sem um centavo no bolso. E quanto a Helena e Julian, Amanda foi curta. Eles se casaram no civil, estão morando em um apartamento de 1 quarto perto do escritório dele. Julian gasta 80% do que ganha pagando os juros da dívida da sociedade. Eles brigam
brigam toda noite por causa de dinheiro. Helena está trabalhando como assistente jurídica para ajudar nas contas. Ela achou que o Julian era o bilhete premiado, Adrian, mas o bilhete estava vencido. Eu bloqueei o número dela logo em seguida. Não por ódio, mas por uma absoluta falta de interesse. A maior lição que aprendi naquela noite no restaurante não foi sobre criptomoedas ou estratégia jurídica. Foi sobre o valor do que é invisível. Hoje, enquanto eu guardava meu Toyota na garagem subterrânea, sim, eu ainda o mantenho, pois ele me lembra de onde vim, recebi um convite para jantar de Sarah. Ela é uma arquiteta que conheci em um projeto sustentável. Ela não sabe quanto eu tenho no banco. Ela me ama porque eu sei ouvir, porque eu cozinho o melhor risoto de cogumelos que ela já provou e porque eu a trato como uma parceira, não como um troféu ou uma transação. Muitas pessoas me perguntam se o que eu fiz naquela noite foi vingança. Eu sorrio e balanço a cabeça. A vingança é um fardo pesado demais para se carregar por muito tempo. Ela mantém você preso ao passado, preso às pessoas que te feriram. O que eu fiz foi apenas acender a luz. Quando você acende a luz em uma sala cheia de baratas, você não as ataca. Você apenas observa enquanto elas correm desesperadas para as sombras a que pertencem. Algumas pessoas acham que a melhor vingança é a destruição do outro. Eu discordo. A melhor vingança é construir uma vida tão plena, tão autêntica e tão feliz que você simplesmente esquece o motivo pelo qual um dia quis se vingar. Fechei a porta da varanda, deixando o vento frio lá fora. Na minha sala, o silêncio era absoluto, preenchido apenas pela promessa de um futuro que desta vez eu não precisaria esconder de ninguém.